Quando nós somos criados por Deus, em algum momento da nossa vida lá que ocorre o processo de individualização do princípio inteligente, surge o self, ou o espírito, ou o princípio inteligente. Quando ele surge, esse princípio inteligente, ele é como, eu penso assim, como aquela semente da árvore, né? Que ela, na sua jornada, ela vai ter que germinar. Mas quando a gente pensa nessa jornada, pensa numa jornada assim, que você vai atravessar tudo isso para chegar até Jesus. E lá em Jesus a gente vai estar com essa árvore bem frondosa, florida, ou seja, são muitas encarnações. É muita coisa para passar, para aperfeiçoar, para integrar, para mudar. Mas para que isso aconteça, Deus teve uma sabedoria muito grande, porque Ele criou a consciência e colocou dentro desse princípio inteligente, para ela ir guiando, né? Isso aí a gente já está craque nisso. A energia espiritual que circula ali no self, ali no princípio inteligente, no espírito, ela vai ficar gerando uma propulsão, um desejo, uma ânsia nesse ego, ou nesse eu, para ela se realizar. Ela tem uma vida própria. Quando eu falo assim, se realizar é se tornar essa árvore. Então, o self já sabe que árvore que ele vai ser. E ele tem que colocar esse ego em consonância para ele se tornar essa árvore junto com esse self. Então, fica uma força acontecendo. Ela fica o tempo inteiro. Você já viu como a gente é insatisfeito? A gente faz faculdade, aí daqui a pouco, não, vou fazer um mestrado. Aí daqui a pouco fala, não, vou fazer doutorado. Aí vou fazer PhD, vou fazer outro curso. Vou estudar para um concurso, vou ter um filho. Não, agora não dá, vai ter que ser 2. Não é assim? Esse apartamento está pequeno, tem que ser um maior. A gente vive insatisfeito, não é? Mas no fundo dessa insatisfação que a gente canaliza, materializa e coloca ela na nossa vida, o self já está falando ali. Ele já está tentando acontecer. Ele fica todo o tempo tentando acontecer. Ele quer se realizar. Ele quer fazer a plenitude. Então ele fica nesse desejo. No Memórias de um Suicida, a Ivone, junto com os orientadores espirituais, narram que o suicida, quando ele passa pelo processo de recuperação, sai do umbral, tal, e vai lá para as instâncias espirituais onde ele recebe um cuidado, chega um momento que ele sente uma vontade irresistível de reencarnar. Ele fica com aquilo, é uma coisa louca que ele precisa reencarnar. É um desejo, uma coisa que brota. Quem é que está falando aqui? O céu. Então o céu fica trabalhando esse ego para ele poder se realizar o tempo inteiro. Ou seja, a energia espiritual ela tem uma vida própria. Onde ela toca, a vida acontece. Ela vai gerando transformações. Ela tem uma autonomia. E a gente vai recebendo essas vontades, esses desejos. Você vê, observemos nossos instintos, por exemplo, a fome, né? Ou a sexualidade, que é outro estômago, né, que a gente tem. Gasta um pouco, daqui a pouco já está com fome de novo, né? É muito semelhante a um estômago, né? Ele está ali, é incessante, né? Você reencarna, desencarna, reencarna. Às vezes você vai lá para a espiritualidade, quer comer um pãozinho, né? Os espíritos relatam isso, né? Aí morre, fica com vontade de comer as coisas aqui na Terra. É um instinto, é uma força que não deixa a gente quieto. É ou não é? Ela fica exigindo coisas, ela fica movimentando a gente, é ou não é? Ou seja, quem está trabalhando aqui é o self. O self está querendo se realizar e ele vai acontecer. Existe uma palavra que o self gosta, um veículo, um canal, um filtro que o self gosta de se manifestar, que é uma palavra chamada símbolo. A psique trabalha em cima de símbolos. Imagina assim, ó, vamos fazer a diferença entre o que é símbolo e o que é sinal. Quando você vai ali para ultrapassar ali o trânsito, né, vai atravessar a rua, você vê um sinal. Quando você olha para o sinal, você vê 3 cores lá, né? Verde, amarelo e vermelho, não é assim? Quando você vê o vermelho, você sabe que é um sinal que diz que você tem que parar. Ou seja, ele significa isso, você tem que parar. Uma palavra, vermelho, tem que parar. Pronto, isso é um sinal. É uma coisa única, mais pobre, ela remete só a uma ideia. Ou seja, ela pega uma imagem e transforma numa palavra, condensa, fecha ali.
Isso é um sinal. Só tem esse sentido. É o sinal. O sinal tem essa característica. O símbolo é o contrário. Ele pega uma coisa e abre. Aí ele faz assim, ó. Se eu quiser transformar... Deixa eu ver, não tenho aqui. Ah, tem aqui. A imagem lá do sinal vermelho num símbolo. É totalmente diferente. Porque o que vai acontecer? Ele vai significar parar. Ele vai significar, por exemplo, amor ou paixão. Estou botando aqui as imagens que o vermelho me lembra. Olha como é que é muito. Você vai abrindo, né? Amor, paixão, sangue, me lembra sangue. O que mais? Fala aí. Calor. Lembra o chakra, né? Assim. O quê? Fala. Morango. Tá com fome aí. Ou seja, a gente transformou o que era um sinal num símbolo. A gente fez o movimento oposto. O símbolo, ele abre. Por isso que quando a psique se manifesta, e você tem um sonho, quem interpreta o seu sonho é você. Que aí você, eu sonhei que eu estava na porta de uma igreja, quando eu saí da igreja, eu vi um mendigo, e ele me pediu umas moedas, sonhei com isso. Aí você, o que é mendigo para mim? Aquilo é um símbolo. Aí você vai falar tudo que o mendigo representa. Penúria, fome, falta de dinheiro, carência, abandono, desprezo, está tudo lá. E é isso que o Self queria dizer quando ele escolheu no sonho para botar aquela imagem lá. Quando você sonha com os símbolos. Você não sonha com sinal. Por isso que quando você pega o livro dos símbolos, aí ele diz o que é aquele símbolo, na realidade ele está empobrecendo o símbolo. Porque ele está dizendo o que o símbolo é. Se ele fez isso, ele já não é mais um símbolo, é um sinal. Por isso fala, sonhei que o dente caiu, o fulano vai morrer. O que você está fazendo? Você está pegando um símbolo e transformando num sinal. Faz sentido? Só que o Self gosta disso aqui. Ó. O Self gosta de símbolo, ele não gosta de sinal. Porque o sinal empobrece o Self. Ele gosta do símbolo. Então, eu vou apagar aqui, que a gente já entendeu o que é isso. Quando o Self vai se manifestar no ego, ele começa a passar aqui, ó, assim, ó. Ele vai começar a acontecer aqui no ego em símbolos. E o Jung até escreveu um livro assim, ó, que não é somente por isso, mas ele tem um livro muito interessante chamado O Homem e Seus Símbolos. Esse ego, ele vai ser atravessado pelos símbolos. Ele é o intermediário do Self. Isso aqui aparece do ego em imagens. A imagem é uma energia espiritual que está sendo usada para montar a imagem. Estão entendendo? Ou seja, o Self pega um pedaço dessa energia dele e monta essas imagens, que pode ser uma fantasia que eu tenho acordado. Ou seja, por isso que a fantasia é muito importante. Vou te dar um exemplo que uma pessoa falou para mim hoje. Ela perdeu um parente. Falou, estava conversando com fulana de tal, que é uma pessoa próxima a mim. Ela perdeu a mãe e ttt. Ela só sabe chorar. Tá me irritando. A pessoa falando para mim. Tá me irritando. Tá cansativo. Eu não estou com saco para conversar com ela e tal. Ela falou para mim, aí a pessoa narrando. Ela falou para mim que pensa no cadáver da mãe dela apodrecendo. Ó a fantasia. Aí, e fica chorando e tal. É real, tá lá, mas a gente não sabe como o cadáver tá, né? Para que eu tenha uma noção de como que tá o cadáver, eu vou ter que
A não ser que eu abra o caixão. Ou seja, aí a pessoa estava lá tendo uma fantasia a respeito do apodrecimento do corpo. É assim que está a energia psíquica. O self está se manifestando através da imagem do corpo da mãe dela putrefando. Ou seja, ela está fazendo o luto. Está fazendo o luto. Daqui a uns 2 meses vamos perguntar, e agora, o que é que você vê? Quando você pensa lá no corpo apodrecendo, como que esse corpo está? Aí você vai acompanhando. Está entendendo? Faz sentido ou não? Não faz? Ou seja, a imagem é como se fosse essa jarra que eu pego a energia espiritual e dou uma forma para ela. A água sem bojo não tem como pegar. Tem como eu pegar? Ou seja, eu preciso de uma forma para botar. E a imagem é isso. A imagem é esse lugar onde eu começo a tornar essa psique, essa alma objetiva. Tanto que na psicologia analítica a gente usa esse termo, é a psique objetiva, eu converso com ela. Ela fala comigo. Ela me responde, eu respondo ela de volta como se fosse uma pessoa. Se torna uma psique objetiva através da imagem. Quando você tem a angústia solta, um sentimento, ele fica mais massacrante ainda. Quando você estiver passando por processo como esse, crie uma imagem para os seus sentimentos. Faça sempre isso. Porque aí você vai começar a ver como que você está, né, que nível que você está, faz aquela criação espontânea. Imagina, eu estou sentindo uma tristeza, estou melancólico hoje, acordei triste. Aí aquela melancolia vai se prolongando. Aí você, meu Deus, vou criar uma imagem para essa melancolia. E cria espontaneamente. Pode ser qualquer coisa. Desde um objeto, um animal, um ser humano, qualquer coisa. Aí de repente você está lá pensando, aí surge uma imagem. Aí você começa a conhecer o que a gente já estudou, porque quem aparece aqui em imagens é os chamados complexos. Ou seja, a energia que estava aqui pula para cá, ó. Você vai dar um corpo para ela. O complexo é uma energia, não é? Aí se eu começar a dar um corpo para ele, né? Vamos fazer melhor aqui, calma aí. Ele começa a acontecer aqui, ó. Se eu pego esse complexo que está aqui vibrando no meu inconsciente e dou uma imagem para ele, eu dou um corpo. Aí eu começo a conhecer ele, as faces dele, porque ele aparece nos meus sonhos assim. Ele aparece nas pessoas que me afetam, na minha afetividade assim. Ele encarna lá, esse complexo sai naquela pessoa que eu não gosto, ou na pessoa que eu amo, na pessoa que eu me apaixono, que eu idolatro, ele sai lá. Ele está lá. Aí você pega aquela imagem e começa a trabalhar ela, se relacionar com ela, conversar com ela. Quando eu estou fazendo isso, eu estou trabalhando a energia. Imagem é energia. Como o self é um arquétipo, todas as imagens que você tem na história das religiões são imagens do divino, do self. Lá no protestantismo tem um Deus, aqui no espiritismo você imagina um Deus, que já é um Deus menos projetivo, mas a gente tem no politeísmo, a gente tem lá no Velho Testamento, a gente tem no Novo Testamento, a gente tem na Umbanda, tá lá. São o quê? Imagens. Olha para a Umbanda. Quem aqui já viu Iemanjá? É uma imagem. É uma imagem. Agora, um espírito pode usar essa imagem para aparecer? Pode. Pode, ele pode usar. Mas é uma imagem que começou em algum lugar. É uma imagem de algum aspecto divino. Se você começar a olhar a mitologia, olhando num sentido mais científico, né, e não religioso, dentro da Umbanda tem uma mitologia. E os orixás são os arquétipos. Eu tenho um arquétipo lá dos lagos, dos oceanos, né, tenho o tranca-rua. São imagens, é ou não é? E se a gente for olhar em outras culturas, essas imagens aparecem também. Por exemplo, o Exu, talvez nem tanto, mas vamos forçar essa comparação.
Mas ele parece muito o trickster da mitologia grega. Porque ele vai em qualquer lugar. O Exu não entra, ele não vai lá desde do lugar bom até o lugar ruim, no umbral. O trickster é assim, ele era o único que ia no Hades. Olha lá, é um arquétipo, a imagem de um arquétipo. É ou não é? Por quê? Porque é um tema da alma. Ou seja, o self, com os seus complexos, que tem aqui dentro, que está tudo integrado, ele aparece no ego através das imagens. Agora vamos pensar assim, ó. Pronto, a gente já tem duas coisas, né? O símbolo, que se manifesta, aparece para a psique na forma de imagem, né? 2 itens. Agora vamos pegar aqui assim, ó. Imagina que isso aqui são símbolos de coisas que estão aí dentro da psique. E isso aqui é a energia do self atravessando esse símbolo. Pensa que o símbolo, uma comparação que a gente poderia fazer, é igual uma turbina de hidrelétrica. Sabe o que é uma hidrelétrica? Aquela que gera energia elétrica? Todo mundo sabe, né? Ou seja, a água passa, move um motor que vai gerar eletricidade e magnetismo, não é assim? Ok. Pensa que isso aqui é a água, a energia espiritual. Quando ela passa no símbolo, ela gera uma mudança na energia, quando ela passa no símbolo. Pensa que isso aqui é o amor, a energia do amor, se realizando, vindo do self. Pensa que esse primeiro símbolo aqui, ó, é o instinto. Você sabe quando o amor pega no instinto, na turbina do instinto, nos símbolos do instinto, o que é que sai aqui? Sabe? É a primeira expressão do amor. A energia é a mesma. Aí ele segue. Aí você vai ficando, a energia fala, não, eu quero acontecer. Ela vai abrindo o caminho. Vai abrindo o caminho. Ela vai forçando, igual a água de um rio acontecendo. Ô, tampinho. Igual a água de um rio acontecendo. Aí ela chega numa psique mais melhorada. Né? Aqui ela vai garantir o quê? Ó? Uma sobrevivência. Ela vai manter a espécie e tal. À medida que ela vai trabalhando, ela encontra outros símbolos, porque agora o ego já leu o livro dos espíritos, ele já começou a melhorar, já começamos a implantar novos símbolos, uma nova maneira de pensar. Aí fala, pô, não dá para viver só no instinto, a energia que sai aqui só tem esse resultado. Aí você começa a melhorar, diminui um pouco aqui, ele continua acontecendo, porque a água não para, continua acontecendo. Só que vai dar uma raleada aqui, vai ficar mais educadinho. Aí você começa a aparecer numa outra expressão de apego. É aí, ó, pronto, outro símbolo. Quando ela passa num símbolo mais psificado, mais psicológico, ela sai um resultado mais psicológico. Então é aquela energia que fala assim, do ciúme, do apego, tem amor ali. Está aparecendo ali. Né? Ou seja, agora você tem 2 expressões da energia. Essa é a função do símbolo. Ela fala, não, tem que caminhar, o self vai dizendo, eu tenho que me realizar, vamos abrir mais, vamos abrir mais. Aí ela passa numa terceira turbina. Para acontecer, vai sair uma energia, a água continua passando. Aí começam a aparecer aqui o que a gente já, aquelas expressões da ânima e do ânimos, que são os ideais. Aí já deixa de ser só sexual, é só aquela pessoa ciumenta e começa a pensar nos outros. Aí ele começa a ser mais original, né? Está caminhando, está na ponte. Faz sentido ou não? Essa é a função do símbolo. O símbolo é essa turbina. Até que o céu fala assim, não, vamos continuar, abre mais esse caminho. Aí vai saindo aqui, outra energia, aí aparece o tão esperado amor, que era o mesmo desde o início. Só que à medida que eu fui reformando a hidrelétrica, eu fui produzindo uma energia melhor. Está entendendo? A energia é o mesmo lá no começo. Ela já está acontecendo. O que é que ela está fazendo? Psique, eu quero símbolos. Eu quero símbolos, me dá símbolos que eu quero me realizar. Ou seja, é uma árvore, me dá adubo, né? Me dá sol, me dá luz. Aí ela rasga aqui a primeira camada de terra,
né? Aí ela olha assim, a semente olha, né? Ainda não dá, eu preciso continuar. Eu quero ver o sol. Aí vai, agora eu quero água, né? Aí vai passando. Aí vai caminhando até que ela vê o sol. Aí a árvore se realiza. Aí aqui a gente já está pensando numa coisa mais próxima do Cristo. Ou seja, a capacidade que eu tenho de criar símbolos e interagir com esses símbolos torna o meu ego estruturado. O que é a religião? Um conjunto de símbolos. Por isso que as pessoas que têm religião, elas têm uma tendência a ter mais saúde psíquica. Por quê? Porque tem mais imagens para o self acontecer. Uma dessas turbinas aqui, por exemplo, são as imagens de Deus, que o ateu às vezes não tem. É uma turbina dessa. Quando você vem aqui, biológico, aí chega um momento que você adquire e fala, não, agora eu acredito em Deus. Aí a água vai começar a passar aqui e vai gerar uma energia. Ou seja, todo mundo, se eu perguntar para todo mundo, descreve para mim Deus. Cada um vai falar alguma coisa. Às vezes ele aparece para mim como um cozinheiro, parece um alquimista, né? E tal, e ele vai mudando essa imagem. Às vezes é um pai, vai mudando. Cada um tem um Deus. É um Deus quase pessoal, né? Que só você se relaciona com ele. Você faz uma coisa e fala, nossa, ele vai me punir, né? Aquela ideia do pecado. Você se relaciona com essa ideia psíquica. Ou seja, é uma imagem. Ainda que ela não tenha uma imagem, é uma voz. É ou não é? Faz sentido isso aqui? Se você olha para a mitologia, você encontra coisas da psique ali. Por isso que a mitologia é um espaço para a psicologia ou para o entendimento da vida espiritual riquíssimo. Porque as pessoas colocavam naquelas imagens coisas que eram da alma. Como não tinha ciência, não tinha ninguém para ficar, tá viajando, né, julgando a pessoa. Ela criava, ela explicava o mundo através de imagens, de símbolos. E quando ela criava símbolos, ela produzia imagens que estão dentro da gente. Então aqueles deuses são os arquétipos, os deuses da mitologia. Aí a gente tem todos aqueles deuses, são imagens arquetípicas que existem dentro de todo mundo, são forças da alma, que são imagens, são símbolos. Quando o self, ou o espírito, na sua totalidade, vai se manifestar, ele sai aqui, ele aparece aqui, através da imagem. E quanto mais imagens eu dou, mais o self tem a capacidade de se realizar. Se é uma psique empobrecida, muito racional, né, isso aí é coisa de místico, né, e tal, aquela coisa muito julgadora, você vai empobrecendo a psique. Né, você vai empobrecendo, o self não tem como se realizar. Por exemplo, essa manifestação da ideia de Deus, né, que é a gente olhando pelo um aspecto psíquico, que é o que? O Deus interno que rege essa consciência, nós temos as várias imagens que a gente fornece ao longo da história. Ou seja, quando eu começo a me relacionar com o Deus de uma religião dessa, eu estou me relacionando com um aspecto meu ali. O self está acontecendo naquela imagem daquele Deus, que não é o Deus de verdade. Porque o pensamento nunca vai conseguir conceber o que realmente é Deus. Porque se conseguisse, não seria Deus, é ou não é? Agora imagina só assim, a importância que tem o conhecimento. Pensa assim, numa pessoa que não sabe ler. Não consegue ler, ela não sabe ler. Aí você pergunta para ela... A gente costuma explicar o mundo com o nosso mundo, né? O mundo interno. Tem a avó da minha esposa. Ela era uma pessoa muito simples. Sempre viveu na fazenda, construiu um patrimônio gigante, mas muito simples, não teve a oportunidade de estudar e tudo e tal. Aí, quando ela estava perto de morrer, ela morreu recentemente, a gente perguntava para ela assim, mas o que a senhora está sentindo, o que é? Aí ela fazia assim, ela fala igual uma criança. A criança conversa com o corpo, né? Aí ela não sabia dizer o que estava sentindo. Não tinha capacidade simbólica de falar igual assim,
acho que é uma tristeza. O brasiliense usa muito o termo agonia. Eu estou agoniado. A gente não fala muito assim. É um símbolo. A agonia é um símbolo. As palavras são um símbolo. Quando eu pego uma coisa que me deixa para baixo e fico mal ali por alguma, parecendo uma sensação de que me tiraram alguma coisa, e eu coloco o nome assim, tristeza. Isso é um símbolo que está aqui nessa palavra. É ou não é? As palavras são símbolos. O vernáculo é um símbolo. Eu dou um nome a uma coisa psicológica. Quem inventou? A gente que inventou. A gente inventou os símbolos para poder traduzir o que estou sentindo. Então, como ela tinha de alguma forma, uma capacidade de abstração de palavras que não eram de uma riqueza intelectual, ela tinha muita dificuldade de falar sobre ela, as coisas que ela estava sentindo. Aí os sonhos dela eram muito interessantes. Aí quando eu ia para lá, né, na cidade do interior, aí eu sentava e às vezes ela contava um sonho. É óbvio que eu não ficava interpretando, mas ouvia, né, que eu não estou ali, a mente já estava voltada para isso. Aí ela sonhava com coisa de fazenda, com pano de prato, com prato na cozinha. Era só coisas da psique, porque aquele era o conteúdo dela. Era muito difícil ela ter um sonho diferente disso, porque eram os símbolos que o ego tinha para que o self se manifestasse. Está entendendo? Ou seja, quanto mais eu enriqueço culturalmente, mais símbolos eu dou para o self se manifestar. Aí os espíritos falam, a evolução se dá pela asa intelectual e pela asa moral, afetiva. Está entendendo por quê? Se a minha psique está fora de mim, eu estou alienado de mim. Né? Eu preciso cortar essas projeções para a energia voltar e eu começar a trabalhar comigo. Porque enquanto existe um demônio, ou um Deus que manda na minha vida, eu não sou responsável por mim, a energia está lá fora, nessa imagem. Agora, quando eu falo assim, não, essa imagem, ela foi criada pela tua alma, a gente pode até trabalhar em cima dela, mas isso aí é você. Esse caráter que aparece nesse Deus Zeus, nesse Deus Trovão, nesse Deus do Hades, é um caráter teu. Isso faz parte da tua alma. Aí pronto, já não está mais lá fora, está aqui dentro. Eu posso até continuar trabalhando com imagem dos deuses lá, mas sabendo que eles são parte de mim. Imagina assim, ó, que você era lá de Capela, exilado de Capela. Sim. Né? Imagina, Capela é mais avançado que aqui. É ou não é? Ou seja, vocês já viram no livro, no livro dos Espíritos, nas obras de André Luiz, ele fala assim, ó, eu queria explicar isso aqui, mas eu não tenho como falar. Já viu ele falando isso? Ou seja, eu não tenho símbolo. Eu vou fazer o seguinte, a André Luiz ainda fala assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a imagem do átomo para explicar a energia espiritual, mas não é isso. Tanto que ele fala, ó, é um corpúsculo mental que é produzido pela vibração do pensamento e da vontade, e eu não tenho como mostrar isso para vocês, porque não existe aí para vocês. Mas eu vou usar um símbolo. Aí ele pega a imagem do átomo e mostra para o ego. O ego seria isso aqui. Aí, o espírito tem forma? Para a gente tem, os espíritos superiores. Mas para vocês eu vou usar um símbolo. É uma chama. Percebe? Faz sentido? É isso aí, ó. Aí vem aquela massa de gente com um lugar riquíssimo, cheio de uma realidade que não tem aqui. A única forma de eu contar essa realidade é através de símbolo. Agora, se eu pego para um primitivo e apresento uma pessoa para ele que trabalha na meteorologia, ele vai achar que é o quê? O Deus do quê? É ou não é? Pô, o cara controla o tempo. Aí daqui a pouco você está adorando o cara. É ou não é? Faz sentido? Pois é, agora imagina Jesus. Jesus, da onde ele veio? Ele se reúne numa pleiade e fala, vamos fazer a terra, vamos montar a terra. Monta a terra lá. Tira um pedaço do sol e constrói a terra. Aí ele começa a preparar. Vamos preparar agora para a gente colocar um monte de corpos biológicos pronto para receber o pessoal de Capela. Aí começa a evolução do biológico. Aí vai fazendo a forma, até que chegou o corpo pronto, agora esse corpo dá conta de receber o povo de Capela. Aí muda. Aí começa a ficar mais bonito,
a cara de macaco vai ficando para trás. Aí o povo de Capela começa a encarnar nesses espíritos. Aí vão preparando, aí Jesus, vamos preparar todos esses milênios para eu poder vir. Aí ele vem. Quando ele chega, ele vai falar de coisas que ninguém falou. Ele vai mudar a Terra, o planeta, vai mudar tudo. Agora imagina só, um espírito da magnitude de Jesus falando para a gente naquela época que não tinha. Hoje já é difícil, imagina naquela época. O que ele usou para falar das coisas da alma, que é super difícil? E as parábolas são o quê? Faz sentido? Tá lá. Aí ele pega os personagens e fala, eu vou falar, é igual eu conversar com a avó da minha esposa. Assim e tal, esse pano de prata aí e tal, a gente vai conversar na língua da pessoa. É ou não é? Ela falava assim que tinha uma história que um macaco engravidou uma menina. E ela acreditava piamente naquilo. Ou seja, era um mito. Né? Ela estava, na simplicidade dela. A psique dela passou por aquilo. Ela tinha uma outra riqueza que não necessariamente essa capacidade simbólica. E Jesus falava da mesma forma, né? Olha, como que eu vou explicar as coisas do alto para esse bando de índio aqui? Índio no sentido original, está começando a vida agora. A vida espiritual. Como que eu vou falar dessas coisas? Eu vou ter que pegar as coisas tão próximas deles, que é o quê? Sexo, dinheiro, roubo, poder, liderança, está tudo lá nas parábolas. Né? Família, morte do corpo físico. Aí ele vai contando. Aí eu vou pegar esses símbolos e vou conversar com esse povo para explicar. Vê só como era uma psique de uma criança. Mas Jesus, como pode um homem velho sair da barriga de um ventre de uma mulher? Olha a literalidade da mente da pessoa. Ele está sendo extremamente literal. É ou não é? Lembra quando a gente viu a estruturação do ego, que é uma das fases da criança? Olha como é que era a psique da época. Literal. Era literal. Como que um homem de 40 anos vai sair da barriga de uma mulher? Como é que era o nome desse... No Evangelho, esqueci. Nicodemos. E ele era conhecedor, né? Mas a psique dele era de uma criança. A gente vê essa literalidade em todos os primitivos. É o primitivo que come um pedaço do outro guerreiro para poder pegar a virtude. Olha como é literal. Entra dentro de um urso para poder pegar a coragem, mata o urso e entra dentro dele. É literal demais. Né? E essa pergunta fala um pouco da psique do primitivo. É a fase do animismo, né? Onde as pedras têm espírito, a árvore tem espírito, o trovão é um espírito. As coisas anímicas, animadas, a matéria, tem um espírito. Ou seja, aquilo lá eram símbolos por onde a psique se manifestava. E à medida que a gente vai enriquecendo, é por isso que justamente a espiritualidade nos orienta esse enriquecimento, não no sentido de sentar no banco de uma faculdade. A gente pode enriquecer lendo, né, se enriquecendo, conhecendo da vida, desenvolvendo, que é o que a gente está fazendo agora. Né, estudando a alma. Eu vou trazer um exemplo para você ver como que funciona essa questão que é fora de mim e dentro de mim. Tinha uma pessoa que ela estava num surto psicótico. Você sabe o que é uma psicose? Sabe o que é? Se a gente pudesse reduzir, é a loucura. É você ficar louco, jogar pedra em avião, essas coisas. Né? Bem uma desagregação. Esse ego aqui ele é invadido por fantasias, né? Delírios de perseguição, essas coisas que ficam só na cabeça da pessoa. Então, tinha uma pessoa que estava com essa desorganização, ela estava louca. Aí teve um dia à noite, que ela estava internada, ela no quarto do sanatório, ela começou a arrumar os móveis. Aí ela pegava, mudava as cadeiras de lugar, botava ali. Aí parava um pouco, botava aqui. Aí parava um pouco, botava aqui. Aí passou a noite inteira, arrumando. Obviamente que a visão é outra, mas o psiquiatra olha isso e fala, medica essa pessoa. Para ela, porque ela está dando trabalho, está fazendo barulho. O que ela estava fazendo? Pensa aí. A casa estava... O que ela estava expressando? Que o self
estava tentando organizar a psique. A melhor coisa para ela era fazer esse ritual pessoal. Aí ela ficava. Os pacientes de Nise, que eram esquizofrênicos, ficavam repetindo desenhos circulares, mandalas, repetia. É o sistema imunológico, ou seja, que é o self, trabalhando para curar. Não é o ego que faz, é o self. Ou seja, a energia está acontecendo, o self está reagindo para vencer a psicose. Está tentando trabalhar. Ou seja, quando ele arrumava a casa, era símbolo do que estava acontecendo dentro dele. Faz sentido? É interessante, não é? Ou seja, é esse tipo de ritual que o Espiritismo proporciona. Ele não tem um ritual religioso, essa palavra é importante depois, coletivo. Porque o self é um só, e ele só pode se realizar através... Ele sabe o rito, não é a instituição. É como se eu colocasse uma instituição no lugar do self. Ela vai dizer de fora para dentro o que é melhor para o self, e o self não aceita isso. Aí eu vou adoecer. Por isso que o Espiritismo fala, nós não temos rituais. Porque se eu tiver um ritual, eu suplanto o senhor do rito maior, que é quem? O self. E é um ritual que vai ser não religioso. Ele pode até ser experimentado como religioso. Como uma experiência religiosa, mas sempre pessoal. Minha. E até ela tem até um caráter que talvez nem seja um rito, porque ela acaba. E um ritual, ele tende a se perpetuar. As pessoas morrem morre, vem filho, vem neto, está todo mundo comendo hóstia lá, recebendo a hóstia na missa. É um rito da instituição, aqui não tem isso. Daniel. Porque se é um rito do self, ele é um momento que reflete o símbolo da transformação da energia, já te passo, como aquela senhora. Como que é a fantasia da tua mãe? Eu vejo o corpo da minha mãe apodrecendo no caixão. Aí, ó. É o rito da energia. É o rito. A imagem da mãe putrefando é um símbolo que a energia está passando lá. Está passando, ela deu um corpo para o que está acontecendo dentro dela. Ela está num estado de putrefação energética. Ela pode estar em depressão? Possivelmente. No estado de depressão. Quando você vai no médico, ele fala assim, você vai fazer um exame de urina, uma tomografia, não é assim? E vai trazer aqui para eu ver. Né? Para quem trabalha com a alma, esse é o exame. Né? Como que está a sua alma? Aí ela mostra lá um corpo putrefando. Que alma é essa? Como é que está essa alma? É esse o exame. Está entendendo? Aí você olha, ó, tá aí, a energia está assim. Ó. Foi eu que disse, ó, a energia está assim? Não, a alma se anunciou assim. O self se manifesta aqui e mostra a mãe putrefando na imagem. Ou seja, o que é o sonho, o que é a fantasia? É como o self vê o ego. O self olha para o ego e vê isso. Olha o ego dela como está. Apodrecendo. Está em depressão. O sonho é isso. Imagina assim, ó. Eu tenho várias portas, né, na alma lá. Eu tenho aqui o sexo, a religião, o dinheiro, tem o poder, tem o amor, várias portas. Deus vai se manifestar. Ele vai se manifestar. Se eu abrir essa porta, ele vai acontecer aqui. Aí você vai ter até uma experiência religiosa nas orgias lá. Mas vai ter. Ele não está nem aí, ele aparece na porta que você abrir. Se você abrir a porta do dinheiro, Deus vai aparecer aqui. Se você abrir a porta do ateísmo, vai ter um Deus lá. Ele vai acontecer. Porque é o self. E o self é a lei do progresso. É aquela água abrindo um suco no chão, um suco de terra, um veio, e ele vai abrindo. E ele não está nem aí para o ego. Ele vai, eu quero acontecer. Onde você abrir, eu vou acontecer. Agora, quanto mais porta eu abro, mais eu tenho possibilidade de acertar. Se eu tenho uma porta só, eu estou pobre. Deus fica sem opção. Aí ele olha para essa psique aqui, eu vou ter que aparecer aqui. Agora olha para a psique do homem das cavernas. Se era só biológico, Deus vai acontecer lá. Aí vai acontecer o quê? Instinto de sobrevivência, sexo, reprodução, comida, é isso. E Deus está lá. É tanto que ele vive, o corpo vai mandando, ele vai fazendo. E Deus está acontecendo. Aí, de repente, ele vê um trovão, ele tem uma experiência religiosa, o medo. E daqui a pouco, aquele trovão, aí ele cria uma imagem, opa, apareceu outra imagem. Aí Deus acontece no trovão. Mas está lá, ele está acontecendo. Aí, daqui a pouco, vem um homem
O civilizado fala para ele, esse trovão não existe, pega essa imagem aqui. Aí Deus, opa, outra imagem acontece aqui também. Aí ele já esquece aquele símbolo que era mais pobre e pega outro. Aí aparece o Espiritismo e fala, Deus é um mistério. Aí ferrou. Porque aí ele não pode ter nada de humano. O símbolo é estruturante da psique. O símbolo é o elemento que estrutura a psique. E uma religião é um espaço de símbolos. Se aquela pessoa está naquele contexto mitológico, religioso, seja qual for, aqueles símbolos estruturam a pessoa. Ela pode não estar evoluindo, individuando, mas pelo menos doente ela não vai ficar. Observa o dependente químico, a gente já falou disso aqui. O Deus dele é a droga, é a substância, ele tem uma compulsão. E esse Deus que ele adora, que é oferendas. Quais são as oferendas desse Deus? A família dele, o emprego dele, ó, no meu altar, o Deus da droga fala assim, ó, no meu altar eu vou querer o seu corpo, eu vou querer a sua mente, eu vou querer os seus filhos, eu vou querer a sua vida. Para você continuar se beneficiando do que eu tenho para te entregar, tu vai ter que me entregar tudo isso. E ele vai lá fazendo essas oferendas para esse Deus. É ou não é? Está vendo a imagem? É uma imagem. E ele vai dando a vida dele. Aí entrega a esposa, o emprego, os filhos, todo o dinheiro que ele tem. Aí chega o momento final que ele vai entregar o corpo. Aí esse momento pode ser que ele faça uma crise. Gastou, que é o que a Joana fala aqui. Saturou. Aí ele fala, agora se eu vou ter que me entregar a Deus ou Deus da droga aí. Eu vou ter que fazer uma escolha. Aí nesse momento surge uma porta para escolher um outro Deus, que ele vai passar a adorar. Mas ele ainda continua com um caráter compulsivo. Aí de repente ele vira É a mesma coisa agora, só que em outro símbolo. Ele achou outra droga, mais simbólica. Essa daqui estava muito concreta. Aí ele pegou uma mais psicológica. Aí ele começa a pregar, falar de Deus. Para onde que ele vai? Ele fica viciado em falar de Deus. E é um Deus muito severo que coloca ele na linha e tal. Era o que ele precisava, que é o que você está falando. Se ele não achasse esse Deus, ele ia morrer. Que é uma imagem, que é um símbolo. Agora, se eu arranco essa pessoa de lá e trago ela para cá, ela não vai ter o mesmo Deus. E ela está precisando desse Deus. Faz sentido? Porque é o momento psíquico dela. É interessante, não é? Isso dá um respeito às outras religiões. E às outras religiões para respeitar a gente. Porque se hoje eu sou espírita, eu estou no momento psíquico disso. É o que minha alma precisa. A energia psíquica, ela quer símbolos para se realizar. Se eu começar a fornecer símbolos, aqui no ego, eu enriqueço ele de símbolos, um monte de símbolos aqui, ó. Para esse self se manifestar, atravessar esse ego, ele acha lugar para cair, não acha? Só que quando eu tenho a ideia do símbolo, ele está dentro de mim. É uma forma de eu organizar a energia que está escoando para dentro de mim. Ela não está fora de mim, eu não estou alienado nela. Quando eu falo para você assim, pensa num bandido, cada um vai pensar, pensa numa imagem de um homem santo. Você vai pensar, isso é um símbolo. E você está acessando uma energia sua. Pensa num sábio, aí você vai pensar. Ou seja, esse símbolo é uma imagem que está dentro do self, que o ego criou e o self acha uma saída para se realizar dentro da alma. Aí imagina que você não tem isso, como no caso desse Deus aqui fora da gente. Essa energia ela não aceita isso. Vou apagar aqui para a gente fazer organizado. A energia ela tem que escoar para algum lugar. Ela não aceita parar. Quando eu forneço o símbolo, aqui dentro da alma, onde é que está? Dentro do círculo. O símbolo aqui dentro, ela acontece aqui dentro. E eu vou me apropriando da minha energia. Vou dando nome aos bois, através do símbolo. Agora imagina só que eu peguei e fechei essa porta. E isso aqui, esse símbolo estava amparando um complexo. Que é assim que geralmente ocorre. Cheio de energia.
Aí eu vou e mato esse símbolo. A energia estava escoando para lá, para dentro da alma. Eu posso dizer que o corpo é um símbolo? Veja só. Você tem raiva, ansiedade, você fica com azia, dor de cabeça, enxaqueca. É ou não é? É ou não é? Às vezes a pessoa te fez uma raiva, tu quer esganar ela, não pode, aí tu freia, aí depois fica aquela dor de cabeça, doido para matar, não é ou não é? Ou seja, a raiva que era para ter ido para o outro, e não foi, esse ego que sabe suportar e educou, foi ativada. Só que ela não foi lá para o pescoço do homem, ou da mulher. Aí o que é que aconteceu? Vai ter que sair. Aí ela manda para o corpo. Aí você tem uma somatização. Aí às vezes dá alergia, você fica com enxaqueca, aí dá problema de articulação, é ou não é? Porque o corpo é um símbolo. É tanto que quando a gente tem um problema de outra encarnação, de repente, quando a gente está lá no fim da vida, aparece um câncer. Aí o corpo morre, leva o câncer e o céu fica curado. Porque a energia que não passava aqui, que não realizou aqui, acha uma saída no corpo. Porque ela não para. Ela não para. Ela tem que se realizar. É a lei do progresso. A sombra tem que se apresentar. Se você não me deixou passar pelo ego, eu vou passar pelo corpo. Quando eu venho aqui e a energia realiza aqui na canela, eu tomo um remédio para a canela. Aí eu fecho a porta. Aí ela volta para dentro da psique e vai procurar outro canto. Aí daqui a pouco vai para a garganta e você faz uma inflamação de garganta. Aí você vai e toma um antibiótico, aí fecha a porta, ela volta. Aí ela agora eu vou para o estômago. Aí vai para o estômago. Aí você vai tomar um omeprazol, ela vai para a cabeça. E vai. Se realizando, porque o corpo é um símbolo. Ou seja, se eu tenho uma emoção e eu dou uma imagem para ela aqui dentro, eu evito de... Está vendo a importância do símbolo? Ou seja, quando eu estou com as minhas emoções lá, estou com raiva, estou bravo, estou irado, dá uma imagem lá para esse negócio, para você começar a trabalhar essa imagem. Antes que ela somatize. É um rio que não para, ele não vai parar. Toda vez que você bota um dique, aí ele dá a curva e se reconfigura. Botou outro dique, ela vai e se reconfigura. Botou outro, ela se reconfigura. Por isso que tem que tomar cuidado com o remédio psiquiátrico. Porque o remédio psiquiátrico é assim, né? Aí a pessoa está com depressão, aí ela toma um remédio para depressão. Aí daqui a pouco ela vai no enterro, ela está rindo. Ela vai no acidente de carro, ela está rindo. Ela vai no casamento, ela está rindo. Aí o parente morre, ela está rindo. Perdeu a sintonia. Ficou, só tem uma emoção. Trocou uma doença por outra. Porque antes ela tinha uma tristeza e agora ficou cerácea. Tanto que alguns relatam do sentimento de falta de sentimento. Insuportável. Não tem mais sentimento. Por quê? O que é que fez? Fechou a torneira. Fecha aqui. Aí o remédio fica barrando lá. Às vezes é melhor ficar igual essa senhora. O que é que você está vendo? Minha mãe apodrecendo. Então deixa o cadáver acabar, deixa os vermes comer aí. Porque vai acabar. Percebe a diferença? A energia está se realizando na imagem, está gastando, está gastando. E esse é o símbolo. Aquele homem que arrumava a sala, o pior veneno para ele era o remédio. Porque em um fenômeno psicoide, que a gente chama, que é quando a psique não consegue passar no ego, o self pegou os móveis como símbolo. O self olhou para o ego psicotizado, não tinha símbolo. Aí ele fala, esse ego não me sustenta. Então eu vou pegar esses móveis aqui para fazer o processo que o ego não dá conta, usando a imagem dos móveis como símbolo. Aí ele faz uma coisa psicóide, que é material e psicológico, é oide, é lá e cá. Aí ele vou pegar esses móveis, aí o self pega os móveis e começa. A energia dentro dele estava trabalhando. Ou seja, dar um remédio para esse homem era o pior veneno que tinha. Não vai exaurir a pessoa se ele ficar nessa cristalização? Não sei, o self que vai dizer. Aí você vai acompanhando, vai olhando para ver.
Se começar a haver um desgaste, aí a gente entra com a medicação, porque senão vai morrer aí de exaustão. Mas o self que vai dizer, não é meu ego que diz, é o self. O self nunca erra, porque ele é Deus. Ele sabe exatamente a hora que ele vai fazer. Opa, vou te apresentar a sombra. Então não precisa se preocupar, ele vai apresentar. Agora, se você vai buscar egoicamente isso, nessas imagens perturbadoras, tanto que as pessoas aí, nossa, eu fico vendo o jornal, eu fico ansioso, fico com pânico, Por quê? Porque o jornal é a sombra. É a sombra que está em todo mundo. Porque só tem coisa sombria lá. É ou não é? Se eu agora dou os símbolos mais na prece, na oração, aí eu vou ativar essas energias. E quando a sombra apresentada pelo self se apresenta, aí eu vou trabalhar em cima dela, que é outra história. Que é isso que você está falando. Ou seja, a gente precisa entender como que funciona a energia espiritual. Ou seja, primeira lei dela, ela não para, ela não quieta. Ela quer acontecer. Então eu preciso dar capacidade para o eu fazer ela acontecer através da minha riqueza espiritual. Quanto mais capacidade simbólica eu tiver, mais estruturado eu vou estar. Eu vou ficar mais estruturado. Imagina que assim, que isso aqui é uma energia. É um complexo que quer se realizar através dos símbolos. Como que funciona a energia? Ele vai acontecer, ele quer acontecer. Né? O self quer que ele apareça, que ele aconteça. Se eu dou o símbolo, ele acontece aqui dentro. A energia dele, que era aqui, acontece aqui no símbolo, e eu começo a me relacionar conscientemente com o que está aqui guardado. A energia fica para e passo. Agora imagina só que eu não tenho isso, e a energia vai acontecer. Ela vai acontecer. Aí o que é que ele faz? Ou ele procura o ego, ele pega o próprio ego como símbolo. O próprio ego é tomado pelo processo. Aí o ego é tomado por isso, ou ele procura o corpo. Porque tudo isso é símbolo. Quando eu tenho uma imagem aqui fora, ela também acontece. Por exemplo, uma imagem qualquer. Mas ela acontece por projeção. E esse fenômeno, na maioria das vezes, é inconsciente. Isso me deixa tranquilo, porque esse mal, ou até mesmo esse aspecto divino que tem em mim, fica lá fora, projetado. Né? Agora imagina só, imagina que isso aqui é a minha função divina, um complexo divino que quer se realizar. Aí eu vou me desenvolvendo e tal, e os meus pais não me dão a religião. Eles não me dão a religião, não me dão símbolos da religião. Aí eu vou e viro ateu. O que é que vai faltar para mim? Uma imagem, um símbolo. Aí ele vai se realizar. Aí eu posso sair nesse corpo aqui, tem lugar para mim aqui? Não, esse corpo não dá. Aí ele procura, então eu vou para o ego. Aí eu faço uma inflação. Ele é tomado por essa coisa divina. Aí ele vira aquele cientista que ele acha que sabe tudo e que ele é o próprio Deus da coisa. Ou seja, a energia acontece dentro do ego. Dentro do próprio ego. O ego é tomado como um símbolo. A sombra faz isso com a gente. Porque ela vai acontecer. Ou seja, essa é a lei do progresso. Não para, não para. Fechou aqui, ele corre para lá. Fechou para lá, ele corre para cá. Fechou para cá, ele corre para lá. E vai. Faz sentido isso ou não? Só para a gente olhar o último movimento. Ou seja, ela não para e ela sempre se reconfigura. Ela não aceita os digs. Agora imagina só que eu estou aqui com os meus complexos aqui, querendo se realizar no ego aqui, e o ego precisa criar as imagens simbólicas aqui dentro dele para essa energia passar aqui e acontecer. Né? Os complexos, quanto mais eu crio esse símbolo aí. Imagina só que são coisas que eu tenho que fazer na minha encarnação. Aqui, imagina assim, que essa foi uma encarnação, essa foi outra e vai. Imagina assim, que essa é a encarnação do índio, que eu fui. Essa aqui, a reencarnação 3. Essa é a 2, já estou civilizado, e essa aqui vira espírita na 1. Complexo, está encadeado, tá entendendo? Aí imagina só, isso aqui é o teu programa espiritual, né? Que tá a tua história, está conectada. Aí esse 1 quer se realizar. Aí você, não vou hoje por cento não.
Tá chovendo, vê aquele homem chato falando lá de selfie, não sei o quê. Vou ficar quieto em casa. Aí o que que acontece? O complexo olha para o ego e não tem símbolo. Não tem símbolo, não tem centro, não tem nada, não tem um lugar para se realizar. Aí ele olha para trás e fala, deixa eu ver quem está aqui. Aí ele, eu vou pegar essa encarnação passada. Aí a energia começa a vitalizar isso aqui, que é a má inclinação. O que é a minha personalidade do passado. Aí ele fala assim, mas ele já está vivendo isso aqui. Outro complexo já está vivendo esse 2, o complexo 4 aqui já está usando 2. Aí ele fala, então eu vou para o 3. Aí eu vou ficando mais... Ou seja, a energia que era para canalizar para cá, ela escoa para dentro. E eu vou ficando primitivo. Aí vai dando uma preguiça. Tu vai ficando aquele índiozão que come e vai para debaixo da árvore. Olha lá. Assim. Preguiça é isso. É a energia voltando e vitalizando o teu primitivo lá. Porque o que a gente fazia? Comia e dormia. Comia e dormia. Ou seja, eu estou vitalizando lá o complexo do primitivo lá atrás. Está lá, a energia não tem símbolo. Você pode olhar que quanto mais você dorme, mais você quer. Quanto mais preguiça tem, mais preguiça você tem. Ou seja, porque é assim. Agora, quanto mais você trabalha, mais você trabalha. Quanto mais atividade você faz, mais você vai tendo energia. É o oposto. Ou seja, quanto mais símbolos de realização eu dou, mais energia eu tenho. Quanto menos símbolos eu estou, mais preguiçento eu fico. Faz sentido? Ou seja, a gente fala que a pessoa está regredida. A energia está vitalizando os complexos lá embaixo. Lá. Aí você fica assim, meio... Aquela coisa meio bebona assim, né? Apático, fica aquela... Tem preguiça para tudo, não quer fazer nada. Já tive filho, casei, arrumei emprego. Pronto, já morri. Aí é para esse homem que Jesus falou, deixai os mortos, porque esse homem já está morto, enterrar os mortos. No caso do índio, é a manifestação dos nossos instintos, né? E esse instinto ele vai mudando o símbolo, o cuidado com a natureza, o ambiente como ele vive. À medida que ele vai se desenvolvendo, nós não podemos só ficar adorando a natureza. O problema não é mudar a natureza, o problema é como muda a natureza. Tudo é dual. Se eu ficasse lá só adorando a natureza como uma experiência religiosa, eu não teria a cultura como eu tenho hoje, que é necessário. Eu não teria medicações, eu não teria a química, a biologia, a física, que me faz entender Deus. Ou pelo menos sentir melhor Deus. Porque até hoje estaria adorando um trovão. Mas naquela época a minha psique eram os símbolos que eu tinha. À medida que o homem vai avançando, existem outras formas de expressão. E ele vai canalizando essa perturbação sombria para vários lugares, inclusive para a natureza. Né? Ou seja, é aquela pessoa que... É como se o índio, de alguma forma, quando eu falo índio, o primitivo não é um índio. Mas nós que fomos índios, né, passamos pelo processo. É muito importante vocês pensarem assim, ó. Tudo que eu estou falando aqui, igual na aula de ânimo e ânimos. Tem gente que não veio mais para a aula porque fala, como mulher não é assim, como ele fala. A pessoa não entendeu. Não entendeu. A pessoa não entendeu que ela é os dois. E que ela está com altíssimo problema em relação ao outro lado dela. Porque você apresenta um feminino para ela e fala, não, esse não é o feminino, ela não gosta. Só que ela esquece que isso é ela também. Aí você apresenta um masculino, ela não gosta, ou o homem não gosta. Só que a pessoa esquece que ela é os dois. Quem é melhor, quem é pior? Nenhum, é só diferente. E todas as energias são necessárias. Eu tenho que cuidar da natureza? Tenho, mas eu tenho que desbravar a natureza, derrubar a árvore, colher medicamentos, fazer um monte de coisa. Agora, como eu faço é outra história. Porque se eu for tomado por um Deus, aí eu vou começar a comer essa floresta ao ponto de acabar com ela. É uma ganância, né? Aí, com o Deus dinheiro, faz com que eu fique destrutivo. Agora, se eu estou sempre conectado com a essência, eu vou respeitar. Aí eu vou viver na medida certa. Eu vou viver na medida certa. É isso que eles fazem, mas de uma maneira ainda que precisa evoluir. Né? Não é nesse contexto. A psique deles está fora deles.
De alguma forma, a psique do primitivo está toda projetada. Está fora dele, ele está alienado do seu potencial. O Jung, ele foi em várias tribos, né? Ele visitou várias tribos para estudar os arquétipos. Então eles paravam assim, aí os indígenas ou os primitivos falavam para o homem civilizado, o britânico, o alemão, o suíço, vocês são loucos pensar. Pensar para quê? A gente come e fica aqui olhando, né? Um carro leva ao sol lá, né? O deus do sol, o deus da lua que vai aparecendo e tal, e fica naquele movimento. Não tinha uma função psíquica diferenciada. E essa diferenciação é essencial, porque é da natureza partir, separar. Quando você imagina que você vai ter um monte de livro, que está tudo bagunçado. Você olha para aquele monturo de livro, você não sabe o que é que é. É ou não é? Quando você começa a colocar na prateleira, eu já sei o que eu vou fazer. Vou organizar por autor. Aí você vai botando. Aí bota lá os livros do André Luiz. Não dá para melhor, você não vai ter melhor acesso. Fazer a diferenciação é isso. Isso aqui é sentimento, isso aqui é pensamento, isso aqui é intuição, isso aqui é sensação, isso aqui é Deus, isso aqui é o Espírito. É tanto que eles estavam fundidos com a matéria. Eles faziam rituais mágicos para adquirir funções psíquicas. Imagina se a gente estivesse fazendo isso hoje. Até hoje nós estaríamos entregando a filha da gente no altar para poder apaziguar o Deus da colheita. Se o homem não tivesse avançado. Inclusive no conceito de Deus. Ou seja, eles são... Não é errado. Ali já tem o amor. E esse amor se corrompe à medida que avança. Porque outros processos se apresentam dentro da psique do homem. Então, de repente, ele servia a deusa da natureza, que deixava ele alienado da razão, do pensamento, da religião, num sentido mais, vamos dizer assim, raciocinado, como é o espiritismo. Enquanto ele adorava a natureza, ele não estava vivendo esse outro lado. Ele estava incompleto. Aí quando chega o homem racional e fala, esse Deus não é um monte de Deus, é um Deus só. Porque a razão me diz que eu não posso ter várias potências no universo, porque senão viraria uma bagunça. Está lá no livro dos Espíritos. Pronto, aí ele começa a mudar a psique desse primitivo, que somos nós. Quando eu falo do primitivo, eu estou falando de uma parte minha. É tanto que até hoje eu posso ser um primitivo. Um primitivo, quando eu falo primitivo original, o começo das minhas encarnações. Não é com um tom de preconceito. É um tom de experiência psíquica. Né? Então, quando a gente... É mais ou menos assim, Uma pessoa está lá, eu vi sair uma dama negra do armário. E ela vinha para cima de mim. O que você pensou? O que tu pensou, André? Qual a imagem que vem na tua cabeça? Uma mulher vestida de negro. Uma dama. Aquele que já está com conflito, ele já pensa numa mulher negra. Mas por que tem que ser o mal, tem que ser uma mulher negra? Percebe? Aí já está armado. E é uma experiência psíquica. E se eu não me aproximo disso, está entendendo o raciocínio? É por isso que Jesus falou assim, por que teu olho é mau porque sou bom? Eu vejo que está dentro de mim. Está ativo. Então, nessa perspectiva do primitivo, a capacidade racional dele estava em desenvolvimento, não estava diferenciada. Quando ele faz isso, ele fica alienado da própria psique. Tem uma série de potências que o primitivo não vive. Ele não consegue se apropriar. E ele precisa estabelecer. O respeito à natureza, não só o primitivo tem que ter, como todos nós. Mas esse respeito não implica em utilizar a natureza. Em arrancar o remédio, a medicação, em derrubar a árvore para fazer o móvel, mas eu posso plantar outro. A matar o animal para me alimentar, mas eu posso criar outro. É usar a razão com equilíbrio, essa medida certa. Então lá não estava bem, porque estava extremamente mitológico, e o homem moderno também não estava bem, porque estava extremamente racional, alienado das emoções, e foi tomado pelos complexos. Ou seja, nenhum está bom, nem o outro está bom. O certo é o que utiliza
as imagens do primitivo, que são excelentes, e a razão do homem moderno. É tanto que o homem moderno está aí, pulando de prédio, dando tiro na cabeça, se drogando, se perdendo na sexualidade, caindo em depressão, tendo transtorno do pânico, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, porque esses são os deuses que ele serve. Tanto que a Joana coloca a crise do homem moderno lá, né? Faz sentido? Ou seja, então é assim que é a energia psíquica. E a energia psíquica, ela reflete a lei do progresso. Ela não aquieta, ela quer se realizar. Porque esses complexos, sejam eles bons ou primitivos, no sentido de original, eles vão se realizar. Eles vão acontecer. E quanto mais esse ego é rico para dar símbolos para eles acontecerem aqui dentro, de uma maneira tranquila, eu vou adquirindo uma capacidade de contenção dessa energia, eu não preciso viver ela de maneira concreta. Concretona. Igual o primitivo fazia. Que ele tinha que matar outro guerreiro, comer ele para poder pegar as habilidades dele, em vez dele ir treinar. E ficar repetindo. Ele tinha que matar alguém para fazer isso. Ou seja, a psique dele era de uma criança literal. Era literal. Quando eu começo a fazer esse processo, eu reconheço essa energia psíquica, eu percebo que eu preciso pensar na sombra. Porque se eu começo a realizar ela aqui em imagens simbólicas dentro de mim, eu não preciso viver ela literalmente. Eu vou dando uma destinação. Aí eu pinto um quadro com as imagens que vem, escrevo um texto e vou simbolizando. A energia vai indo, vai saindo. E você vai desvitalizando aquilo lá. Aí trabalha mediunicamente, faz uma prece, trabalha com arte, faz um esporte, trabalha com o corpo e vai. Mas nunca para. E quanto mais você faz, mais você vai ter energia para fazer. Porque as coisas que nós consideramos como ruins ou primitivas são energia. E quando eu interajo com elas, a energia vem para mim. E eu fico com energia. Quanto mais preguiçoso eu fico, mais preguiçoso eu fico. Porque a energia vai ficando lá na preguiça, vai alimentando a preguiça. Vai alimentando a imagem do primitivo biológico, que todos nós já passamos. Todos nós temos um primitivo dentro da gente. Um ser original. A criação de uma imagem de um ser divino é bom para a psique. Ainda que ele não existisse. Porque ela estrutura a psique. Eu vou estar objetificando uma imagem de algo em mim e vou começar a lidar com isso. Senão ela toma o próprio ego como imagem, como reflexo. O self faz assim, ó. Engole.